sistema defensivo não está pior hoje, ele está melhor. A gente defende melhor que defendia antes. Antes a gente, agora hoje, por exemplo, assim como Curitiba, os caras tiveram duas bolas, fizeram 2 gols. Contra o Curitiba, eu acho que deram 2 ou 3 finalizações no gol e saíram 2 gols. O sistema defensivo como um todo, ele está se comportando bem. Só que o que tem acontecido é que, às vezes, uma bola ou outra, que um erro que a gente não costuma cometer, como foi o de hoje, nenhum dos dois, como foi também contra o Curitiba, a gente acaba oportunizando para o adversário alguma chance que não estava acontecendo naquele primeiro momento. É uma questão que a gente tem que corrigir, a gente está tentando e a gente vai atrás dessa correção para ficar um time, no resultado final do jogo, mais equilibrado na questão de fazer gols e passar a não tomar gols novamente. O Fagner é um jogador com uma qualidade acima da média. Naturalmente o primeiro golo não foi só aquilo. Nós podemos ter anulado a jogada em determinado momento, depois podemos ter anulado a jogada num segundo momento e depois acabou por o cruzamento sair e dar grande penalidade. Portanto, aquilo foi uma sucessão de... Mas pronto, mas ele reagiu, tem caráter, sabe manter a estabilidade emocional, levou o amarelo, que isso é outra coisa que condiciona muito, né? Andou o jogo todo com o amarelo, mas conseguiu estabilizar e ajudar a equipe. Vamos lá, números acima do normal. Gols marcados pelo Corinthians fora de casa em mata-matas com Vitor Pereira. Olha aí, ó. Contra o Fluminense, 2. E antes, nos últimos 5 jogos, 2. Então ele fez ontem, né? Já estamos na quinta-feira, não é isso? É. O que tinha feito antes em 5 partidas. Ou seja, foi uma enormidade. O placar foi maravilhoso pro Corinthians. Muito bom, né? Principalmente maravilhoso, no principalmente que salvou no final ali. Então tem a emoção do mata-mata, tem a emoção do que cada gol no mata-mata significa, né? O mata-mata nos pontos corridos, 1-0 e 5-0, tem a beleza do 5-0, mas assim, os pontos são os mesmos. No mata-mata, o gol é quase um pontinho extra. Cada gol um ponto. Cada gol conta. E 2-1 vitória do Fluminense seria uma vantagem boa para o Fluminense vencendo o primeiro confronto, trazer para São Paulo. E o empate espetacular. O Fluminense tem a maior parte da posse de bola, quase 2/3, e o Fluminense tem uma forma de jogar que é muito bacana, e não é novidade para ninguém. Difícil é barrar isso. Todo mundo analisando o Fluminense vai encontrar. O que o Fluminense faz? O Fluminense traz John Arias e Matheus Martins para o lado esquerdo e ele dobra em cima do lateral, Fábio Santos. E já é um jogo que o Roger Guedes tem que voltar já para ajudar. Só que já está dobrado. Quando chega o lateral, o Samuel Xavier não está vindo por fora. O Samuel Xavier vem por dentro. Então é o Samuel Xavier pelo lado direito numa diagonal, com o Matheus Martins, com o John Arias, e vai acumulando. Com o apoio luxuoso de Paulo Henrique Ganso e o Cano para finalizar. Você cria um volume, uma superioridade nesse lado, que se a bola terminar no lado oposto, no primeiro tempo, né, no segundo não, o Caio Paulista estava lá, depois estava o Cris. Mas é assim, tudo se desenvolve na direita para você levar para a esquerda com uma vantagem também muito grande, porque é no mano a mano, ou ninguém para marcar. E tem os erros. Fagner errou. Com 30 segundos de jogo já se discutiu o pênalti. Ele já tinha cometido. E toma o gol logo no início do segundo tempo. O Corinthians foi buscar um resultado magnífico para ele, Corinthians. E o jogo está igualzinho. As possibilidades, para mim, esse era o jogo mais aberto. Embora a minha visão era de Flamengo e Fluminense na final da Copa do Brasil. E o Fluminense tem condição, sim, ainda de se classificar, porque ele joga igual no Maracanã, igual na Arena Corinthians, é a mesma coisa. Eu acho que o Corinthians igualou o confronto hoje, não só pelo placar, mas eu acho que o Fluminense poderia exercer a tal da superioridade que você falou que você viu o Fluminense e o Flamengo acima, poderia exercer hoje. Teve muito perto de exercer. O segundo tempo ali, além do gol, além do 2-1 construído logo no início, o Fluminense cria, se não me engano, 4 ou 5 chances para aumentar. Não era para aumentar 3, era para aumentar talvez 4. E aí, mais uma bela partida do Cássio. Muito boa partida do Cássio. Ele tinha sido bem no primeiro tempo, bem também no segundo tempo. E eu fiquei com uma sensação, até ouvi você, eu fiquei com uma sensação no primeiro tempo, de quando o Corinthians empata, o Corinthians começa a desacelerar o jogo, o Cássio começa a discutir ali,
dá uma encebada, joga a bola para um lado, troca. O Corinthians me parecia muito satisfeito com o que era o desenho do jogo do Fluminense, satisfeito, empatei no primeiro tempo. Pulso, Pedro. Aí torceu para ir para o intervalo. E vibra de uma forma, merecidamente, por tudo que foi o segundo tempo, com o empate. Então, aquele discurso, quero vencer, vou vencer. O Corinthians sempre entra para vencer, mas o empate, desde como o jogo se apresentou no primeiro tempo, passou a ser grande coisa para o Corinthians. Muito mais do segundo tempo do Fluminense. É isso aí. Eu acho que assim, o Fluminense começou jogando muito bem. O melhor Fluminense que a gente tem visto. E a gente tem visto muito esse melhor Fluminense. Ao contrário de outros times que jogam bem num momento ou outro, o Fluminense joga bem constantemente, o tempo todo. Aí, beleza, teve 2 jogos ali, Inter e Fortaleza, que o Fluminense não foi o mesmo de sempre. Já pairou aquela dúvida, será que o Fluminense perdeu o gás, não vai conseguir jogar? Hoje ele fez uma grande partida de novo. Para quem ironiza falar em mérito dos derrotados, como se derrotados nunca tivessem méritos, para quem ironiza achar que um time que tem um resultado ruim não pode ter mérito, tudo bem, é o direito de cada um. Mas eu acho que times que têm maus resultados, eles muitas vezes têm mérito, sim. O resultado, como disse Calçade, foi ótimo para o Corinthians, foi ruim para o Fluminense, mas o Fluminense tem méritos, sim, nessa partida, no que ele fez no jogo. Jogou uma primeira metade de primeiro tempo muito boa, em altíssimo nível, como disse o Pedro, e poderia ter feito mais gols. Aí eu acho que, até pelo que estava jogando, pela impressão que dava do que seria o jogo, aquele gol, e um gol de muita qualidade do Corinthians, né? Um gol que sem Yuri Alberto e Renato Augusto em campo jamais sairia. O Corinthians empata e ali o baque ficou muito claro. Baque anímico mesmo, né? Moral de um time que estava empolgadão, com a torcida empolgada, a torcida também se cala, volta para o segundo tempo, faz um gol logo no começo e faz um grande segundo tempo. O futebol tem dessas coisas. O Corinthians, mais uma vez, tem um resultado melhor do que a atuação. Porque o Corinthians tem acontecido muito com o Corinthians na temporada, resultados melhores que a atuação, que deixam esse confronto, eu acho que bem aberto. Só um detalhe para encerrar, Birner. Claro. Porque a pancada para o Fluminense, eu acho que ela não vem só pelo gol sofrido no finalzinho, ela vem também pela suspensão do André, que fez uma partida primorosa, joga muita bola esse garoto, ele realmente muito bom, tomou o 3º amarelo, está fora do jogo de volta e vai fazer desfalque, né? Muita falta na partida de volta. Foi uma grande notícia para o Corinthians também. Lembra que a gente conversava sobre esse jogo, que é o mais imprevisível de todos, que obviamente o Fluminense teria iniciativa, volume de jogo. E a gente falava, olha, o Fluminense joga mais futebol que o Corinthians tem mais jogadores que resolvem jogos que o Fluminense. O Corinthians precisou de 2 erros do Fluminense e não foram nem erros tão forçados assim pelo Corinthians para conseguir empatar um jogo em que o Fluminense foi melhor. E aí, de novo, voltamos a falar, não há nenhuma injustiça nisso. O primeiro gol, passe do Nonato, não estava nem tão pressionado assim para o André, dá o contra-ataque. Não é qualquer jogador que acha o passe do Yuri Alberto. Exato. É muita qualidade. E a finalização do Renato Augusto, ele só joga, sai com joga esses demais. 2 em campo, né? Ou tudo bem, se tivesse o William ainda, enfim, são caras que... Renato Augusto joga demais. Joga muito, então, assim, jogador inteligente. Ó, o passe não tem nem tanta pressão. Aí, ó, 3 jogadores cercando. Eu só discordo uma coisa de você. Que o Corinthians tem mais jogadores que resolvem jogos. Eu vejo o Renato Augusto e o Yuri Alberto hoje e vejo do outro lado Cano e Ganso. E os não dois. Troco. E os dois. E os dois. E o Ares. Mas isso, marcou, tô falando, o Ares também tô ficando 2-2. Esses 2 aqui, eu até disse no ESPN FC ontem, se eu fosse contratar um jogador, um centroavante, contrataria o de 23 anos, o Yuri Alberto. Agora, a temporada do Cano, ele acabou de chegar. A do Cano é muito superior. A temporada do Ganso, até pela regularidade, é muito superior ao do Renato. Concordo com você com o Cano como goleador. O Yuri Alberto é um jogador mais completo. Agora, sim, os dois estão ali, e apoiados nos caras que eles podem apoiar. Eu te entendo, eu acho que é bem parelho. Mas o Cano resolve os jogos. Numa finaliza, chegando de primeira na área. Ele é outra dá característica. Dessa? Não, mas não dá, mas também o Yuri hoje não está definindo jogos como o Cano. Você tem o Arias, também você tem o Roger Guedes, que é um cara que às vezes define jogos com lances individuais. Eu acho bem parelho essa... Né? Eu acho que tem que ali, contrário do jogo do Morumbi, que a gente olha e fala pro assim, Flamengo, a balança tá assim, a balança tá assim, eu acho que Corinthians e Fluminense é bem parelho em relação a jogadores... Tivesse o William ainda no Corinthians... É no festival de erros e mancadas que mas assim, imagina... farta distribuição do Fluminense e do Corinthians. O Jean Oddi monta o time dele de várzea ali, tem os jogadores à disposição, o Jean Oddi... como é que é? Pra onde você foi na última vez? O Williams Ferro, o GO de Futebol Clube. Você vai escolher a primeira dupla, escolhe ali.
Cano, Ganso, Renato Augusto e Yuri Alberto. Você tem alguma dúvida de qual dupla você escolhe? Nessa dupla eu escolho o Renato Augusto e o Yuri Alberto. Sim, mas eu acho que é... Pelo que estão jogando hoje ou pela história? Mas é isso, eu acho que é o que... Eu estava falando isso mais cedo. O jogo é hoje, o Yuri Alberto é muito recente. Você projeta que eles possam fazer pela capacidade. O Pedro Ivo Almeida, futebol e samba, você leva qual? Pedro Ivo Almeida, futebol e samba, para escalar hoje? A pelada é agora? A pelada é para jogar a temporada.